Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Continuação do capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Crede que este futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que fizermos durante a vida. Tendes, pois, o desejo de que seja tão feliz quanto possível, uma vez que deve sê-lo pela eternidade. Terias, por acaso, a pretensão de serdes um dos homens mais perfeitos dos que existiram sobre a terra e de ter assim o direito de alcançar sem dificuldade a felicidade suprema dos eleitos? Não. Admitis que há homens que valem mais que vós e que têm direito a uma melhor situação, sem que com isso estejais entre os condenados. Muito bem. Colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária, que seria a vossa, como o admitis, e supondo que alguém venha dizer-vos: sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós seres que gozam uma felicidade perfeita. Quereis trocar vossa posição com a deles? Sem dúvida direis: que é preciso fazer? Menos que nada. Recomeçar o que fizeste mal e procurar fazer melhor. Hesitaríeis em aceitar, mesmo ao preço de várias existências de provas? Tomemos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar entre os últimos dos miseráveis, sofre privações em consequência da escassez de seus recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna de que podeis gozar, sendo necessário para isso trabalhar arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia se for preciso. Que importa isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Raciocinemos desta maneira. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, antes que lhe dar os meios de reparar suas faltas? 2 fabricantes tinham cada um operário, que podia aspirar a vir a ser o sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos 2 fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves outro em compensação. Executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de executá-lo bem e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi. Há necessidade de se perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Será Deus, a própria clemência, mais impiedoso que um homem? O pensamento de que o nosso destino está fixado para sempre, em razão de alguns anos de provas,
ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese a outra, diremos que, se podemos escolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão. Não consulta nosso gosto, isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sobre outro ponto de vista. Sempre abstração feita do ensinamento dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal, isto é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Caso em que se perguntará o que era a alma antes do seu nascimento e se esse estado não consistiria de alguma forma uma existência, não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia antes do corpo, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era ela progressiva ou estacionária? No outro caso, em que grau estava ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas, colocamos as seguintes questões.